Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Virais do Mundo. E hoje a gente vai mergulhar em um universo que parece saído de um filme de ficção científica. Imaginem comigo estruturas colossais, gigantes de concreto e aço, erguidas com bilhões, às vezes trilhões de dólares. Projetos que levaram anos de trabalho duro, envolvendo milhares de pessoas, e que carregavam a promessa de transformar cidades, países e até mesmo o nosso futuro. Agora imaginem tudo isso, simplesmente abandonado, deixado para trás, para ser consumido pelo tempo, pela natureza, virando um monumento silencioso do que poderia ter sido. Essa é a jornada que vamos fazer hoje. Vamos explorar a história dos megaprojetos abandonados, lugares onde os sonhos mais audaciosos da humanidade encontraram um fim abrupto. São histórias de ambição, de erros de cálculo, de crises econômicas e, às vezes, de pura e simples má gestão. Pontes que não levam a lugar nenhum, cidades inteiras construídas para ninguém, aeroportos gigantes onde o único som é o do vento. Cada uma dessas ruínas modernas conta uma história fascinante sobre o nosso desejo de construir o futuro e os perigos que essa ambição pode trazer. Então, se preparem, porque a gente vai viajar pelo mundo para conhecer essas catedrais do fracasso. Cada capítulo vai te mostrar um tipo diferente de projeto abandonado, e eu garanto que você vai ficar de queixo caído com a escala dessas construções. Já aproveita e deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas viagens. Porque acreditem, cada uma dessas histórias vai te surpreender de um jeito diferente. Bora começar essa exploração? Para começar, vamos falar de uma das imagens mais simbólicas do desperdício: as pontes inacabadas. Pensem na cena, uma estrutura imensa de concreto e aço se estendendo sobre um rio, um vale profundo ou uma baía, com uma engenharia impressionante, mas que simplesmente para no meio do caminho. Ela não conecta nada a lugar nenhum. É um convite visual ao absurdo, uma cicatriz na paisagem que grita por uma explicação. Essas pontes são mais do que apenas obras incompletas. Elas são monumentos ao dinheiro público que desapareceu e às promessas políticas que nunca foram cumpridas. Onde foram parar os bilhões investidos? Quem se beneficiou com esses contratos? A gente vê exemplos disso no mundo todo. Na Ucrânia, a ponte Podilsky-Voskresensky, em Kiev, está em construção há décadas, uma promessa de modernidade que virou um esqueleto de metal sobre o rio Dnieper. Nos Estados Unidos, a famosa Bridge to Nowhere, no Alasca, que custaria quase 400 milhões de dólares para conectar uma pequena cidade a uma ilha com apenas 50 habitantes. O projeto foi tão controverso que acabou sendo cancelado, mas não antes de muito dinheiro já ter sido gasto. Essas estruturas nos fazem questionar não só a engenharia, mas a própria lógica por trás de decisões que afetam milhões de pessoas e gastam fortunas. O mais impressionante é o silêncio que paira sobre essas obras. Elas deveriam estar cheias do barulho de carros, do movimento de pessoas e mercadorias, do pulso do progresso. Em vez disso, o que se ouve é o vento assobiando entre as vigas de aço e o som dos pássaros que fizeram ninhos em suas estruturas. Elas se tornam atrações turísticas bizarras, pontos de encontro para exploradores urbanos, e um lembrete constante e caro de que, às vezes, os planos mais grandiosos podem levar a um beco sem saída, literalmente. Agora, imaginem levar esse conceito de abandono a um nível muito maior. Não estamos falando de uma ponte, mas de cidades inteiras, cidades planejadas, com ruas, prédios residenciais, centros comerciais e toda a infraestrutura necessária para abrigar milhares, ou até milhões de pessoas. A única coisa que falta são os próprios moradores. É uma sensação que a gente só costuma ver no cinema, em filmes pós-apocalípticos. Você anda por avenidas largas e perfeitamente pavimentadas, cercado por arranha-céus modernos,
e complexos residenciais vazios. O silêncio é a trilha sonora, e ele é absolutamente inquietante. Um dos exemplos mais famosos é o distrito de Kangbashi, na cidade de Ordos, na China. Construído no meio do boom imobiliário chinês, ele foi projetado para ser uma metrópole futurista, para mais de 1 milhão de pessoas. Tem praças gigantescas, museus com arquitetura arrojada, teatros e prédios de apartamentos a perder de vista. Mas a cidade nunca decolou como o planejado. Por anos, permaneceu quase deserta, um testamento da especulação imobiliária desenfreada. Andar por lá é como caminhar por um cenário de filme, onde a humanidade desapareceu de repente, deixando tudo para trás. Outro caso emblemático é a cidade de Pripyat, na Ucrânia, mas por um motivo muito mais trágico. Abandonada às pressas após o desastre nuclear de Chernobyl em 1986, ela não é uma cidade que falhou em atrair moradores, mas uma que teve sua vida arrancada de forma violenta. Os apartamentos ainda têm os pertences dos moradores, as escolas têm livros abertos nas carteiras, e o famoso parque de diversões, com sua roda gigante icônica, nunca chegou a ser inaugurado. Pripyat é uma cápsula do tempo, um lugar onde o silêncio não é apenas inquietante, é pesado, carregado pela história de uma tragédia que mudou o mundo. Se cidades fantasmas já parecem coisa de filme, o que dizer de aeroportos gigantescos completamente vazios? Pensem na grandiosidade de um terminal internacional. Os painéis de embarque piscando, o som constante dos anúncios, o movimento frenético de milhares de passageiros correndo para seus portões. Agora, apaguem tudo isso. O que resta é um cenário pós-apocalíptico. Terminais imensos, com tetos altíssimos e arquitetura arrojada, mergulhados em um silêncio sepulcral. As esteiras de bagagem estão paradas, os balcões de check-in acumulam poeira e as pistas de pouso, projetadas para receber os maiores aviões do mundo, servem apenas de descanso para pássaros. O Aeroporto Internacional de Mirabel, em Montreal, no Canadá, é um exemplo clássico. Inaugurado em 1975, ele foi projetado para ser o maior aeroporto do mundo em área. A ideia era que ele se tornasse o principal portão de entrada do leste do Canadá. Mas, por uma série de erros de planejamento e logística, ele nunca atingiu seu potencial. Os voos internacionais foram gradualmente transferidos de volta para o aeroporto antigo, e Mirabel se tornou um elefante branco. O terminal de passageiros, uma obra-prima da arquitetura modernista, ficou vazio por anos, até ser demolido em 2014. Uma visão melancólica do futuro que nunca chegou. Outro caso impressionante é o aeroporto de Ciudad Real, na Espanha. Construído durante a bolha imobiliária espanhola por mais de 1 bilhão de euros, ele foi pensado para ser uma alternativa ao aeroporto de Madrid. Tinha uma das pistas mais longas da Europa, capaz de receber o Airbus A380. Mas a realidade foi cruel. O aeroporto operou por pouquíssimo tempo e faliu, tornando-se um dos símbolos mais caros da crise econômica do país. Ele foi usado como cenário para filmes e programas de TV, porque seu visual de abandono grandioso era perfeito. O contraste entre a escala monumental da construção e o vazio absoluto é algo que nos faz refletir sobre os limites da ambição. Agora, vamos falar de projetos que não prometiam apenas conectar lugares ou abrigar pessoas, mas sim gerar a energia que move o nosso mundo. As usinas elétricas inacabadas. São estruturas colossais, muitas vezes usinas nucleares, com seus domos de contenção característicos, ou hidrelétricas com barragens gigantescas que deveriam domar rios poderosos. Quando a gente olha para esses gigantes de concreto adormecidos, a sensação é de um potencial imenso que foi desperdiçado. Energia limpa que nunca foi gerada, empregos que nunca foram criados e um investimento bilionário que se transformou em um perigo silencioso. Nos Estados Unidos, o estado de Washington
é o lar do que ficou conhecido como WPPS, o WPPSS, ou Washington Public Power Supply System. Nos anos 70, eles planejaram a construção de 5 usinas nucleares. Foi um dos projetos de obras públicas mais ambiciosos da história do país. No entanto, com custos crescentes e uma queda na demanda de energia, o projeto entrou em colapso. 2 usinas foram abandonadas no meio da construção, e o sistema de energia entrou no maior calote de títulos municipais da história dos Estados Unidos. Hoje, as torres de resfriamento inacabadas se erguem na paisagem como monumentos a um desastre financeiro. Na Áustria, a usina nuclear de Zwentendorf tem uma história ainda mais surreal. A usina foi completamente construída, 100% pronta para operar, um investimento de bilhões. Mas, pouco antes de ser ligada, em 1978, um referendo popular decidiu, por uma margem mínima, que a Áustria não deveria usar energia nuclear. Resultado: uma usina novinha em folha, perfeitamente funcional, que nunca gerou um único watt de eletricidade. Hoje, ela é usada para treinamento de segurança, como set de filmagem e até como fonte de peças para usinas alemãs do mesmo modelo. É a usina nuclear mais segura do mundo, porque nunca teve combustível nuclear dentro dela. Uma história bizarra sobre o poder da decisão popular e o destino de um megaprojeto. Deixando de lado a infraestrutura e a energia, vamos entrar em um mundo de luxo e decadência. Imaginem resorts e hotéis gigantescos, verdadeiros palácios construídos em locais paradisíacos, com a promessa de oferecer uma experiência de sonho para seus hóspedes. Piscinas de borda infinita, suítes com vista para o mar, restaurantes de alta gastronomia, tudo planejado nos mínimos detalhes. Agora, imaginem esses mesmos lugares abandonados, com a natureza reivindicando seu espaço. A atmosfera é completamente surreal, uma mistura de opulência e esquecimento, onde o luxo se decompõe lentamente, criando um cenário ao mesmo tempo belo e assustador. Na Croácia, o complexo hoteleiro de Haludovo Palace é um exemplo perfeito. Nos anos 70, o fundador da revista Penthouse investiu milhões para transformar o lugar em um cassino-resort de luxo extravagante, um paraíso para os ricos e famosos. Durante seu auge, era o epítome do glamour. Mas com a guerra nos Balcãs nos anos 90, o complexo foi abandonado. Hoje, as piscinas estão vazias e rachadas. Os corredores onde celebridades caminhavam estão cobertos de destroços e pichações, e a vegetação cresce através das janelas quebradas. É um fantasma da era da Guerra Fria, um palácio em ruínas que sussurra histórias de um passado glamouroso. Outro caso fascinante é o Ryugyong Hotel, em Pyongyang, na Coreia do Norte. Este não é exatamente um resort, mas um hotel em forma de pirâmide com 105 andares, que começou a ser construído em 1987. Ele foi projetado para ser o hotel mais alto do mundo. No entanto, com o colapso da União Soviética e a crise econômica que se seguiu, a construção parou em 1992, deixando um esqueleto de concreto gigante no horizonte da capital. Por anos, ele foi chamado de Hotel da Perdição. Recentemente, o exterior foi coberto com vidro e luzes de LED, mas o interior permanece, em grande parte, um mistério. É um símbolo da ambição e do isolamento do regime norte-coreano. Assim como as pontes inacabadas, as rodovias e túneis que não levam a lugar algum despertam um fascínio e uma tensão únicos. Pensem no propósito de uma estrada: conectar, facilitar o movimento, encurtar distâncias. Quando uma obra desse tipo é interrompida, ela se torna a negação de sua própria função. São trechos de asfalto perfeitos que terminam abruptamente em uma parede de terra, ou túneis escuros e silenciosos que deveriam atravessar montanhas, mas que foram selados antes de ver a luz do outro lado. Explorar esses lugares é sentir a estranha sensação de estar em um caminho que foi apagado do mapa.
Nos Estados Unidos, a Pennsylvania Turnpike abandonada é um trecho de cerca de 21 quilômetros de uma das primeiras autoestradas do país. Quando a rodovia principal foi realinhada para evitar túneis congestionados, esse trecho antigo, com seus 2 túneis longos e escuros, foi simplesmente deixado para trás. Hoje, é um parque não oficial para ciclistas e caminhantes. Um lugar que atrai fotógrafos e exploradores urbanos. Atravessar os túneis Race Hill e Sidling Hill é uma experiência arrepiante, um mergulho na escuridão e no silêncio, onde o único som é o eco dos seus próprios passos. Na Itália, a história da rodovia Salerno-Reggio Calabria é uma saga de décadas de construção, corrupção e atrasos. Vários trechos, viadutos e túneis foram construídos e depois abandonados à medida que o projeto mudava, tornando-se um símbolo nacional de ineficiência e desperdício de dinheiro público. Ver esses pilares de viaduto se erguendo no meio do nada, sem a estrada que deveriam sustentar, é uma visão poderosa. Essas obras inacabadas são como artérias cortadas no corpo da paisagem. Um lembrete físico de projetos que sangraram recursos até secar, sem nunca cumprir sua promessa de conexão. Agora, vamos entrar em um território ainda mais misterioso e cheio de segredos: os projetos militares inacabados. Aqui, o abandono não se deve apenas a crises financeiras ou erros de planejamento, mas muitas vezes a mudanças geopolíticas, ao fim de guerras ou ao avanço da tecnologia que tornou o projeto obsoleto antes mesmo de ser concluído. Essas estruturas, bases de mísseis subterrâneas, estações de radar gigantes, complexos de bunkers, despertam nossa curiosidade porque foram construídas para fins secretos, envoltas em sigilo e com intenções que, em muitos casos, nunca foram totalmente reveladas. Um exemplo impressionante é o supercanhão de Saddam Hussein, conhecido como Projeto Babilônia. Nos anos 80, o engenheiro canadense Gerald Bull foi contratado pelo Iraque para construir o maior canhão do mundo, uma arma com um cano de 156 metros de comprimento, capaz, teoricamente, de lançar satélites ou projéteis a centenas de quilômetros de distância. Vários componentes foram fabricados na Europa e enviados secretamente para o Iraque. O projeto foi interrompido em 1990, quando Bull foi assassinado misteriosamente em Bruxelas e as peças do canhão foram apreendidas. O que restou foram seções gigantes do cano, que hoje estão em museus, e o mistério sobre o verdadeiro propósito dessa superarma. Outro lugar fascinante é a base de radares Duga, perto de Chernobyl. Parte de um sistema de alerta antecipado soviético, essa estrutura colossal de metal, com quase 150 metros de altura e 700 metros de comprimento, era tão secreta que nem aparecia nos mapas. Ela emitia um sinal de rádio tão potente que podia ser ouvido por operadores de rádio amador no mundo todo, que o apelidaram de pica-pau russo. Com o desastre de Chernobyl, a base teve que ser abandonada às pressas. Hoje, ela se ergue como um gigante enferrujado na zona de exclusão. Um monumento silencioso da paranoia e da tecnologia da Guerra Fria, com sua intenção original ainda envolta em especulação. Grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, são sinônimos de celebração, união e glória. Mas, e depois que os atletas vão para casa e as luzes se apagam? Muitas vezes, o que resta são complexos esportivos gigantescos e caríssimos, que se tornam fardos financeiros para a cidade-sede. Estádios, piscinas olímpicas, vilas de atletas, estruturas construídas para algumas semanas de uso intenso, que depois lutam para encontrar um propósito. O abandono aqui não é apenas sobre o desperdício de dinheiro, mas também sobre o esforço de uma nação inteira e o impacto de decisões políticas de curto prazo. Atenas, o berço dos Jogos Olímpicos, sediou a edição de 2004 com grande pompa. Foram construídas instalações de última geração,
verdadeiras maravilhas da arquitetura. No entanto, poucos anos depois, muitas dessas instalações estavam em estado de abandono. O complexo de canoagem e slalom, a arena de vôlei de praia, o estádio de softball, todos se transformaram em ruínas modernas, com piscinas secas e rachadas, assentos cobertos de mato e estruturas enferrujadas. As imagens são um forte contraste com a glória olímpica, um lembrete sombrio do custo real de sediar os Jogos e da falta de planejamento para o legado. O mesmo aconteceu em outras cidades, como no Rio de Janeiro, após as Olimpíadas de 2016. O Parque Olímpico, que foi o coração dos Jogos, viu muitas de suas arenas serem subutilizadas ou completamente fechadas. O estádio aquático, por exemplo, foi projetado para ser desmontado e reaproveitado, mas anos depois ainda estava lá, em estado de deterioração. Essas arenas do esquecimento nos mostram como a busca pela glória momentânea pode levar a um legado de dívidas e estruturas inúteis, onde os aplausos da multidão foram substituídos pelo silêncio do abandono. É o lado B do esporte que poucos gostam de mostrar. Agora, vamos para as fábricas e complexos industriais gigantes, os lugares que foram o motor do progresso econômico por décadas. Essas estruturas não são apenas prédios, elas são catedrais da era industrial, lugares onde a matéria-prima era transformada, onde inovações nasciam e onde comunidades inteiras foram construídas em torno do trabalho. Quando uma fábrica desse porte fecha as portas, seja por mudanças na economia global, automação ou falência, o impacto é devastador. O que resta é um espaço cavernoso e silencioso cheio de máquinas enferrujadas e ecos de um passado produtivo. A cidade de Detroit, nos Estados Unidos, é talvez o maior exemplo disso. Conhecida como Motor City, ela foi o coração da indústria automobilística mundial. Fábricas gigantescas como a da Packard Motor Car Company, que cobria uma área imensa e empregava dezenas de milhares de pessoas, foram o símbolo do poderio industrial americano. Hoje, a fábrica da Packard é uma das ruínas industriais mais famosas do mundo. Um esqueleto de concreto e tijolos com andares desabando e janelas quebradas que se estende por quarteirões. Explorar esse lugar é caminhar pela história do auge e da queda de uma indústria e de uma cidade. Esses espaços vazios são mais do que apenas prédios abandonados. Eles são lições em escala monumental sobre ambição, inovação e fracasso. Eles nos contam histórias sobre a ascensão e queda de impérios industriais, sobre a vulnerabilidade das economias que dependem de um único setor e sobre o custo humano da desindustrialização. O silêncio dentro dessas fábricas gigantes é ensurdecedor, preenchido pelas memórias de milhares de trabalhadores e pelo barulho das máquinas que um dia moveram o mundo. São espaços que nos forçam a refletir sobre o ciclo de criação e destruição que define nossa sociedade moderna. A gente já falou de complexos esportivos abandonados, mas existe uma categoria ainda mais específica e grandiosa: as cidades e pavilhões planejados para grandes eventos, como as exposições mundiais ou as Olimpíadas. A ideia é sempre a mesma: criar uma vitrine para o mundo, mostrando o que há de mais moderno em arquitetura, tecnologia e cultura. São projetos faraônicos, com pavilhões temáticos, monotrilhos e estruturas futuristas. O problema é que muitas dessas construções são projetadas para serem temporárias ou não têm um plano de uso viável para depois do evento. E aí, grandes ideias se transformam em monumentos ao desperdício. A Expo 92 em Sevilha, na Espanha, é um caso clássico. Para celebrar os 500 anos da chegada de Colombo à América, a cidade construiu um complexo espetacular em uma ilha no rio Guadalquivir. Tinha pavilhões representando dezenas de países, um monotrilho, teleféricos e estruturas icônicas. Foi um sucesso durante os 6 meses do evento, mas depois que a Expo fechou,
A maior parte do local caiu em desuso. Muitos dos pavilhões únicos e caros foram abandonados e vandalizados, transformando a Ilha da Cartucha em um parque temático fantasma, um cemitério de arquitetura futurista que envelheceu mal. Outro exemplo é o que restou da Expo 86 em Vancouver, no Canadá, ou da Expo 98 em Lisboa, Portugal. Embora algumas estruturas tenham sido bem reaproveitadas, muitas outras foram demolidas ou abandonadas. Essas feiras mundiais são um exercício de otimismo e ambição, mas também um lembrete de como é difícil planejar o futuro. Elas nos mostram que, sem um plano de legado sólido e realista, os sonhos de hoje podem facilmente se tornar as ruínas de amanhã, deixando para trás apenas a conta de um espetáculo que já acabou há muito tempo. E quando a ambição humana decide desafiar não apenas a terra firme, mas o próprio mar, chegamos aos projetos mais ousados e talvez mais surreais de todos, as ilhas artificiais inacabadas e as cidades flutuantes. A ideia de criar terra onde não existe, ou de construir comunidades inteiras que flutuam sobre as águas, parece saída diretamente da ficção científica. São projetos que exigem uma engenharia de ponta, um investimento astronômico e uma dose gigantesca de coragem. Mas quando esses sonhos audaciosos dão errado, o resultado é um espetáculo de abandono particularmente estranho. O exemplo mais famoso é o arquipélago The World, em Dubai, um conjunto de 300 ilhas artificiais privadas, dispostas para formar um mapa mundi. A ideia era que bilionários comprassem suas próprias nações e construíssem mansões de luxo. O projeto foi lançado com grande alarde, mas a crise financeira de 2008 atingiu Dubai em cheio. A construção parou, e a maioria das ilhas permaneceu como montes de areia vazios no meio do mar. Pior ainda, surgiram relatos de que as ilhas estavam erodindo e afundando de volta no oceano. Um projeto que queria vender o mundo acabou se tornando um símbolo global de excesso e colapso financeiro. Além das ilhas, existem os conceitos de cidades flutuantes, como o Freedom Ship, um projeto que imaginava um navio com mais de 1 quilômetro de comprimento que seria uma cidade flutuante permanente, circulando o globo. Teria apartamentos, escolas, hospitais e até um aeroporto no convés superior. O projeto nunca saiu do papel, permanecendo como um sonho utópico e logisticamente impossível para muitos. Esses projetos que desafiam a realidade nos mostram o ápice da ambição humana, mas também a fragilidade desses sonhos quando confrontados com as duras leis da física e da economia. Voltamos às pontes, mas agora com um foco específico que aumenta a atenção: as pontes suspensas gigantes. Essas são, talvez, as estruturas de engenharia mais elegantes e impressionantes que existem. Com suas torres altas e cabos de aço que parecem desafiar a gravidade, elas são símbolos de conexão e progresso. No entanto, sua complexidade também as torna extremamente vulneráveis a falhas de engenharia, manutenção inadequada e desastres. Quando uma ponte suspensa é abandonada ou falha, a história por trás é quase sempre uma narrativa de tensão, risco e, às vezes, tragédia. A história da ponte de Tacoma Narrows, original, nos Estados Unidos, é um dos casos mais estudados na engenharia. Apelidada de Galloping Gertie, a ponte exibia uma oscilação assustadora mesmo com ventos moderados. Em 1940, apenas 4 meses após sua inauguração, a ponte entrou em ressonância com o vento e começou a torcer violentamente até desabar em um colapso espetacular que foi totalmente filmado. Embora não tenha sido abandonada, mas sim destruída, sua história serve como um alerta poderoso sobre os perigos de levar a engenharia ao limite sem compreender totalmente as forças da natureza. Em outros casos, pontes suspensas são simplesmente abandonadas por falta de manutenção, tornando-se perigosas demais para o uso. Elas ficam lá, fechadas, como esqueletos frágeis balançando ao vento,
um lembrete constante do risco silencioso que representam. A visão de uma estrutura tão grandiosa e, ao mesmo tempo, tão delicada sendo deixada para se deteriorar, cria uma tensão visual e psicológica. É a beleza da engenharia em conflito direto com a inevitabilidade da decadência, uma batalha que, sem a intervenção humana, a natureza sempre vence. As estradas de ferro foram a espinha dorsal da Revolução Industrial. Elas conectaram continentes, criaram nações e transportaram pessoas e mercadorias a uma velocidade nunca antes vista. A construção de uma linha férrea é um investimento monumental, envolvendo a escavação de túneis, a construção de pontes e a colocação de milhares de quilômetros de trilhos. Por isso, quando uma estrada de ferro é abandonada, ela deixa para trás um rastro de ambição interrompida e de um futuro que tomou outro rumo. As linhas de trem fantasma são cicatrizes na paisagem, contando histórias de booms econômicos, cidades que morreram e tecnologias que foram superadas. Na França, a Petite Ceinture, ou Pequeno Cinturão, é uma linha férrea de 32 quilômetros que circundava Paris. Construída no século XIX, ela foi fundamental para o transporte de mercadorias e passageiros ao redor da cidade. Com a expansão do metrô e a mudança na logística, a linha foi gradualmente desativada, com o último trem de passageiros circulando em 1934. Por décadas, ela permaneceu como um mundo secreto e esquecido no coração de uma das cidades mais movimentadas do mundo. A natureza tomou conta, transformando os trilhos em corredores verdes, com túneis escuros e estações abandonadas que parecem congeladas no tempo. Outro exemplo poderoso é a Estrada de Ferro da Morte na Bolívia, que deveria conectar o país ao Oceano Atlântico através do Brasil. Milhares de trabalhadores morreram durante sua construção, no início do século XX, devido a doenças tropicais e condições brutais. Parte da linha foi concluída, mas o projeto nunca foi totalmente realizado como planejado, e grande parte foi abandonada. Hoje, o que resta são locomotivas a vapor enferrujando no meio da selva e cemitérios de trens, como o de Uyuni, que se tornaram uma atração turística macabra. São testemunhas silenciosas de um investimento colossal em dinheiro e principalmente em vidas humanas, que foi engolido pela floresta e pelo tempo. Se as ferrovias conectavam a terra, os portos e cais eram os portões para o mundo. São estruturas de uma grandiosidade impressionante, projetadas para domar o mar e permitir a atracação dos maiores navios. Guindastes gigantes que parecem dinossauros de metal, píeres que se estendem por quilômetros mar adentro e armazéns do tamanho de estádios. Quando um porto é abandonado, seja por mudanças nas rotas comerciais, assoreamento ou obsolescência, o que resta é um cenário de uma vastidão vazia que desperta um fascínio visual e mental. A escala monumental, em contraste com a ausência total de atividade, é algo poderoso. O porto de Grytviken, na ilha da Geórgia do Sul, perto da Antártida, é um exemplo extremo. Foi uma das maiores estações de caça de baleias do mundo durante a primeira metade do século XX. Uma comunidade inteira vivia e trabalhava lá, processando milhares de baleias. Com o declínio da caça, a estação foi abandonada nos anos 60. Hoje, é uma cidade fantasma congelada no tempo, com navios baleeiros enferrujando e afundando lentamente nas águas geladas, fábricas em ruínas e tanques de óleo gigantescos. É um lugar remoto e assustadoramente belo, um monumento à brutalidade e à escala de uma indústria que, felizmente, desapareceu. Mesmo em cidades movimentadas, podemos encontrar cais e docas abandonados. Em lugares como Liverpool ou Londres, antigas áreas portuárias que foram o coração do Império Britânico foram deixadas para trás quando navios maiores e a containerização exigiram instalações mais modernas em outros locais. Por anos, esses locais ficaram como terrenos baldios industriais, com armazéns de tijolos vazios e píeres em decomposição.
Embora muitos tenham sido revitalizados e transformados em áreas residenciais e comerciais de luxo, sua fase de abandono deixou um legado de imagens poderosas da decadência industrial e da constante transformação das nossas cidades. Para fechar nossa jornada, vamos falar de obras que têm um poder duplo, o de trazer progresso, mas também o de representar um perigo silencioso e um impacto ambiental duradouro quando abandonadas. Estamos falando das grandes obras hídricas, como barragens, diques e canais. Construídas para gerar energia, controlar enchentes ou irrigar terras áridas, essas estruturas de concreto maciço representam o poder humano de remodelar a paisagem. No entanto, uma barragem abandonada não é apenas um desperdício de dinheiro. Ela é uma bomba relógio em potencial, uma estrutura que requer monitoramento constante para não entrar em colapso. No Brasil, a barragem de Euclides da Cunha, no interior de São Paulo, passou por um processo complexo. A usina original foi desativada para a construção de uma nova, mais moderna, deixando a antiga estrutura submersa. Em outros lugares do mundo, existem barragens menores que foram simplesmente abandonadas por seus proprietários, deixando para o governo a responsabilidade e o custo de garantir sua segurança. Uma falha em uma dessas estruturas pode causar inundações catastróficas, liberando uma onda de água e detritos que pode destruir tudo em seu caminho. O perigo não é visível, mas está lá, contido pela força do concreto que se deteriora lentamente. Além do risco de colapso, o impacto ambiental de uma obra hídrica abandonada é imenso. O reservatório pode alterar ecossistemas e a própria estrutura de concreto se torna uma barreira permanente no meio de um rio, afetando a vida aquática e o curso natural da água. São monumentos que nos forçam a pensar nas consequências de longo prazo de nossas intervenções na natureza. Elas são um lembrete de que, quando construímos algo em uma escala tão grande, a responsabilidade sobre essa criação não termina quando a obra acaba ou é abandonada. Ela perdura por gerações. E aí, pessoal? Que viagem, hein? Passamos por pontes que não levam a lugar nenhum, cidades construídas para ninguém, aeroportos silenciosos e até ilhas artificiais afundando no mar. É impressionante e um pouco assustador ver como os sonhos mais grandiosos da engenharia e da ambição humana podem se transformar nessas ruínas gigantescas. A escala do desperdício, tanto de dinheiro quanto de esforço, é algo que realmente nos faz pensar. Se você ficou tão surpreso quanto eu com essas histórias, já sabe o que fazer. Deixa aquele like para fortalecer o canal e comenta aqui embaixo qual desses megaprojetos você teria coragem de explorar se tivesse a chance. Cada uma dessas estruturas abandonadas é mais do que apenas concreto e aço em decomposição. Elas são um museu a céu aberto sobre o lado oculto do progresso. Contam histórias sobre crises econômicas, mudanças políticas, erros de cálculo e, acima de tudo, sobre a nossa capacidade infinita de sonhar grande, às vezes grande demais. Elas nos impressionam pela sua escala, nos assustam pelos riscos que representam e nos fazem refletir sobre os limites que deveríamos ou não ultrapassar. São lições valiosas que ficam gravadas na paisagem para quem quiser ver. Então, se você curtiu essa exploração pelos gigantes esquecidos do nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente vai continuar desvendando os mistérios do mundo moderno, explorando histórias incríveis de engenharia, ambição e, às vezes, de fracassos espetaculares. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também adora uma boa história. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima aventura. Valeu!